pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre o pensamento de Aristóteles em relação à ciência. Convidada a vir aqui para falar com vocês, porque eu tenho muito conhecimento, porque eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10.000 anos atrás. É isso aí, gente. Então, eu vou passar um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês sobre Aristóteles. A visão que ele tem sobre a ciência, tá certo? Bom, vamos começar então. Eu fiquei sabendo que vocês estudaram no segundo ano sobre as 4 causas propostas por Aristóteles, que seria a causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Não sei se vocês lembram. Bom, Aristóteles ele falava que a ciência ela é uma ciência causal, justamente porque para ele tudo se enquadra em pelo menos uma dessas 4 causas. Não existe nada que esteja excluído de todas as causas. Vai possuir pelo menos uma dessas 4 causas. Então, para Aristóteles, a realidade e o movimento existente, eles seriam explicados por meio de princípios metafísicos. E o que seriam esses princípios? Seriam as 4 causas, conceito de ato e potência. Bom, vamos relembrar um pouco sobre isso, tá certo? As causas. Aristóteles falava sobre as 4 causas, que havia a causa material, que é a matéria que forma as coisas. A causa formal seria o seu formato, se é círculo, quadrado, se é triângulo, o formato que o ser possui. E a causa eficiente é porque aquele ser existe, porque precisa de outro que o faça, seria a causa eficiente, precisa de um agente que realize, e a causa final, que é o objetivo de existência daquele ser. Então, essas 4 causas é o que está presente. Pelo menos uma dessas 4 causas está presente no ser. Não existe nenhum ser que não tenha nenhuma delas. Então, para Aristóteles, o universo ele existe de uma forma hierarquizada, ou seja, existe uma hierarquia em relação às coisas existentes na natureza. Então, Aristóteles ele fala que existe um espaço onde ele chama de sublunar. O que seria esse espaço sublunar? Esse espaço sublunar seria o espaço existente entre a Terra e a Lua. Seria o espaço sublunar. Nesse espaço sublunar é onde vai existir a imperfeição, porque desse espaço entre a Terra e a Lua é onde vai existir a imperfeição, porque é onde vai existir a mudança das coisas. Então, isso acontece porque existe um movimento retilíneo. O que seria o movimento retilíneo? O movimento retilíneo é um movimento de baixo para cima e de cima para baixo. Então, o movimento retilíneo ele acontece nesse espaço entre a Terra e a Lua. Então, Aristóteles vai falar que existe 4 substâncias que são substâncias básicas na formação da natureza, né? Que seria as 4 substâncias: terra, água, fogo e ar. Então, tudo que existe no mundo buscaria o seu lugar natural, de acordo com a sua composição, se é formado de terra, se é formado de água. Por exemplo, a pedra ela cai em direção à terra,
porque seria sua composição natural. Já o fogo, ele sobe para cima, em direção ao céu, que seria a sua composição natural. Mostrando assim um movimento linear, né, tratado por ele, né, já que a pedra ela cairia verticalmente, né, e o fogo ele subiria, né, também verticalmente em direção ao céu. Então Aristóteles fala que na outra parte, que é chamada de supralunar, né, que seria a parte alta, que ele também chama de celeste, né, a parte celeste, onde os planetas e as estrelas, eles seriam compostos de uma outra parte, uma quinta parte, que é uma quinta matéria, que Aristóteles chama de éter. E o éter, ele seria diferente da matéria terrestre. Por quê? Porque o éter, ele não sofreria transformações, não sofreria mudanças. E no domínio celeste, né, o movimento seria um movimento circular, por causa da perfeição existente. No movimento circular, sempre volta para o ponto de origem, né? Tratando-se assim de que os elementos celestes sempre voltariam à sua origem, sendo assim perfeitos. E por meio disso, dessa ideia de movimento circular, do movimento retilíneo, né, com estas indagações, com estas explicações, Aristóteles, então, ele pensou, né, sobre a existência da causa primeira, que nós já vimos isso antes, né, vocês já estudaram sobre isso, que é sobre a ideia do primeiro motor, que seria o quê? O primeiro movimento, onde Aristóteles vai falar que o primeiro movimento partiu de algo parado. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês já estudaram sobre isso. O primeiro movimento viria de um movimento de uma substância parada, né? Que seria o motor imóvel. Esse movimento partiu da substância primeira, que seria uma substância que não muda, uma substância que é parada, que não se movimenta, né? Que seria o princípio primeiro. Espero que vocês tenham entendido e agora eu vou indo lá. Tchau! Espero que tenha dado para vocês entenderem. Até a próxima! Então, a partir dessas ideias propostas por Aristóteles, veio depois outras teorias, né, de astrônomos, onde nós temos a teoria do astrônomo Ptolomeu, onde ele criou, né, a teoria que ficou conhecida como aristotélica ptolomaica. Essa teoria considera a Terra como o centro do universo. Porém, ela foi questionada por vários pensadores, cientistas da época, e depois veio a teoria que é conhecida como a Revolução Copernicana, que foi criada por Nicolau Copérnico, né? Onde, então, o Sol passou a ser o centro, né? O Sol que é circundado pelos planetas, né? Então, essa teoria foi proposta, né, por Copérnico. E nós temos também o pensador Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, que é considerado o primeiro pensador moderno, é o primeiro cientista, né, que trouxe, né, então, a ciência moderna. A ciência moderna ela é tida como ponto inicial a partir das ideias de Galileu Galilei. Então, para Galileu, a natureza ela seria certa, ela teria suas certezas e ela seria também imutável. O que isso quer dizer? Que o conhecimento sobre a natureza não estaria na Bíblia e também não estaria nos escritos de Aristóteles, né? Ao estudar a natureza, o indivíduo ele chega às conclusões necessárias que é encontrada na própria natureza. E nós temos também, né, como um grande destaque o pensador Descartes, né, que para Descartes, né, tudo o que ocupa lugar no espaço
é uma substância extensa, né, onde ele dividiu tudo em dois tipos de substância, a extensa e a pensante. A pensante ela não é constituída de matéria, né, logo ela não possui extensão. Então a substância extensa seria tudo o que possui lugar no espaço, né? Então tudo que possui lugar no espaço seria então uma substância extensa. E essa extensão seria a essência, né, o que faz parte a essência do ser, né, que permite a sua existência. Então, para Descartes, né, a substância extensa, ela poderia ser explicada de forma matemática, né? E poderia também ela ser compreendida pela geometria. Como vocês sabem, né, já estudamos Descartes antes, né? Descartes ele era também um matemático, né? Inclusive, né, o plano cartesiano que vocês estudam foi criado pelo pensador Descartes. Então, como vocês podem observar, a ciência moderna ela acabou seguindo outro caminho diferente do proposto inicialmente por Aristóteles, né? E assim a ciência moderna ela foi se desvinculando da filosofia. Outro pensador cientista também que buscou explicar, né, a natureza por meio da matemática, né, foi o pensador Isaac Newton, né, que vocês estudam também física, né? Isaac Newton ele tentou, por meio da matemática, através de cálculos, explicar sobre a existência e os acontecimentos e os fenômenos da natureza. Mas aqui a gente não vai se aprofundar nesses estudos porque são mais voltados, né, para a própria ciência e para a física. Na filosofia, né, ao se tratar sobre ciência, vai trazer os questionamentos e você vai compreender, né, a diferença entre o pensamento científico e o pensamento filosófico. E como a filosofia ela tenta explicar o que é a ciência. Então, nós iremos tratar de 3 filósofos que trataram sobre o tema da ciência na filosofia, que são Karl Popper, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Vamos começar pelo filósofo Karl Popper. Karl Popper ele vai falar sobre o problema da indução. O que seria a indução? A indução, né, que nós já vimos antes, seria você acreditar que algo acontece por meio da observação, onde você observa que, por exemplo, o sol aparece todas as manhãs. Então, por essa observação, você chega à conclusão que o sol vai surgir amanhã também. Porém, Karl Popper, ele fala que só podemos ter o conhecimento da indução por meio de observações particulares. A gente observa aquele evento de uma forma particular. E, portanto, só é possível ter certeza sobre as afirmações relacionadas àquele evento. Porém, existem as leis universais, né? As leis que regem o universo, que são de forma universal e não particular. Então, como tratar dessas questões universais que não podem ser observadas de forma particular? Como elas podem ser tratadas? Como se chega ao conhecimento? Ele também fez indagações de como distinguir uma afirmação universal científica de uma que não seja científica. Como diferenciar o conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento. Para Karl Popper, as teorias científicas, elas são criadas pela inteligência humana, né? O indivíduo ele é livre para criar teorias. E essas teorias, elas são criadas a partir de problemas existentes, onde as pessoas buscaram compreender aquele problema e tentar resolvê-lo. Então, por meio do intelecto humano, as teorias científicas elas são desenvolvidas, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? As teorias elas podem ser refutadas. E então, Karl Popper vai falar o seguinte, que a teoria, para ser tida mesmo como válida, né, como um conhecimento verdadeiro, ela tem que ultrapassar isso.
Então, a teoria científica ela deve ser rigorosamente testada. E então, ela é válida até que a observação não encontre uma outra, né, para tornar aquela existente falsa. Ou seja, enquanto ela não for falseada, né, como ele fala, enquanto ela não for falseada, né, pela observação, por outros experimentos, ela vai ser tida como a vigente, porque ela tem uma característica universal. E então ele vai falar que tem as proporções falseáveis, que são as leis, né, e as teorias que são criadas. E aí depois vem os testes de falseabilidade e depois a observação e experimentação, né, desses testes. E por fim, o resultado deles, que vai ser uma confirmação ou a não validade, né, da teoria. Ou seja, exemplificando, resumindo, né, aliás, para Popper, uma informação científica, ela será verdadeira, enquanto não existe outra para refutá-la. Então, ele vai falar que as teorias, elas são falseáveis. Por quê? Porque ela pode passar a ser falsa a partir do momento de uma nova descoberta. Então, enquanto isso não existir, ela é tida como válida. Porém, ela pode ser refutada por uma outra teoria. Já o pensador, o filósofo e físico Thomas Kuhn, ele já vai falar que quem determina se aquela informação ela é científica ou não são os próprios cientistas que definem isso. Ou seja, é a comunidade científica que vai determinar o que é e o que não é ciência. Ou seja, na visão dele, a comunidade científica criou seus paradigmas. O que seria o paradigma? Seria algo a ser seguido, né? É como se fosse um exemplo a ser seguido. Então, quando se encaixa dentro daqueles critérios que foram estabelecidos, né, aquele exemplo ali a ser seguido, quando se encaixa dentro desses critérios, então é tido como científico ou como não científico. Diferente, por exemplo, das ciências humanas, onde vai tratar sobre questões relacionadas ao comportamento humano, onde não há um paradigma exato sobre qual vai ser o comportamento do indivíduo em relação a determinada situação. Não tem como você saber, né, como vai ser o comportamento daquele indivíduo. Então, as ciências humanas, elas não possuem esses paradigmas. Já a ciência, ela vai ter esses paradigmas. Por quê? Porque foi estabelecido leis específicas, onde dentro daquele exemplo vai acontecer daquela forma. Então, isso é tido como um dado científico, porque sempre vai se comportar da mesma maneira, o que não acontece nas outras ciências. Porém, aí acaba trazendo uma problemática. Por quê? Porque os padrões estabelecidos pela comunidade científica, eles vão se diversificar de acordo com a sociedade onde aquela comunidade científica faz parte. E isso acaba gerando uma relatividade dentro da ciência, né, trazendo uma problemática para a teoria dele. Então, a teoria de Thomas Kuhn acaba se tornando uma teoria relativista. Por quê? Porque esses padrões científicos estabelecidos, eles acabam se modificando historicamente e se modificam também de acordo com o tipo de sociedade onde aquela comunidade está estabelecida. Então, é algo que se torna relativo, porque vai depender do tempo e do local. Já para o pensador, né, o filósofo Feuerbach, para Feuerbach, ele já tem uma visão mais radical. Por quê? Porque para Feuerbach não vai existir uma regra universal na ciência. E então ele fala, basta você observar, né, a história
né, o contexto histórico da ciência. Ele vai dizer que não existe nenhuma regra da ciência que durante todo o processo histórico nunca tenha sido violada nenhuma vez, né, desmentida nenhuma vez. Então, a ciência ela sempre passa por transformações. Então, isso mostra que não existe uma regra universal, né, que a ciência, na verdade, ela vai estar condicionada, né, ao tempo, à sociedade, às circunstâncias que estão acontecendo. Então, para ele, não vai haver uma regra universal, inabalável e inquestionável. Até mesmo na ciência isso não existe. Então, o que é que a gente pode observar? Que existem divergências entre os próprios cientistas do que de fato seja a ciência e que existem também divergências dentro da filosofia para explicar o que é ciência, porque os pensadores pensam de forma diferenciada sobre o mesmo assunto. Então, ciência vai ser uma palavra com vários significados. Porém, a gente sabe, né, que existe uma supervalorização da ciência, né? Quando você fala, mas isso foi comprovado cientificamente, as pessoas tendem a acreditar muito mais, a dar uma ênfase maior, né, a trazer uma característica de importância, né, mais elevada pelo fato de ser um dado científico. Porém, né, o pensador Feyerabend, ele vai contra essa ideia, porque ele observa que a ciência é um conhecimento que é criado pelo ser humano, assim como os outros conhecimentos, né? Então, como é um conhecimento que foi criado por pessoas, ele vai conter erros e vai conter falhas, né? Então, você não pode ver a ciência como uma verdade absoluta. E ele fala, né, que a ciência nem sempre ela responde com êxito aos seus próprios desafios, né? Então isso mostra que a ciência ela tem suas falhas, sim. Porém, ela acabou ganhando essa característica, né, de importância, de validade, de verdade, né, dentro da sociedade. Porém, o filósofo Feyerabend, ele vai questionar nesse ponto de vista. Então, Feyerabend acabou se tornando assim muito polêmico por conta dessa sua visão de não trazer essa característica de importância para a ciência, porque ele trata da ciência como ele trata de qualquer outro tipo de conhecimento, assim como o conhecimento dos curandeiros, né, esses conhecimentos místicos, conhecimento filosófico, onde não traz respostas exatas das coisas. Então, todo conhecimento, para ele, vai ter o mesmo grau de importância, né? Então, ele não traz essa característica de hierarquia, né, relacionada à verdade em relação à ciência. Para ele, tudo é conhecimento criado pelo indivíduo, para assim poder se relacionar, né, com a realidade e com o mundo à sua volta. Bom, gente, então, o propósito desse capítulo era levar vocês, né, a refletir sobre essa questão do que de fato é a ciência, do que a gente tem como uma verdade absoluta, da importância que a gente dá a um tipo de conhecimento e quando a gente menospreza outro tipo de conhecimento, né? Então, a gente viu aí que existem perspectivas diferentes em relação à ciência. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, que vocês tenham gostado da aula, certo? Então, na próxima semana, como vocês já sabem, vai ser a atividade sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, podem perguntar pelo WhatsApp, tá? Um beijo e até a próxima.